Polícia Civil de Forquilinha desvendou homicídio registrado há mais de um ano. Dentista confessou ter matado o namorado e escondido o cadáver. A Agência de Desenvolvimento Regional de Criciúma promove seminário de assistência farmacêutica e judicialização da saúde. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Sequência de feriados à vista e muitos brasileiros aproveitarão para viajar. Porém, especialistas alertam para certos cuidados a serem tomados para a prevenção da saúde dentro dos aviões. E no esporte, Tigre se prepara para o próximo desafio no Campeonato Catarinense. Sábado, o tricolor irá encarar o Metropolitano em Blumenau. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, dia 11 de abril de 2017. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Um caso bárbaro chocou a região sul do estado de Santa Catarina. Após um ano, dentista de Forquilinha confessou ter matado o namorado e, com a ajuda do pai, esconder o cadáver em uma jazida de areia entre os municípios de Araranguá e Balneário Arroio do Silva. A reportagem é da jornalista Morgana Salvador. Já faz mais de um ano que o crime aconteceu, mas só na última semana que a autoria do crime foi assumida. A autora do crime só decidiu assumir para evitar que familiares e amigos pudessem levar a culpa pelo crime que ela havia praticado. Terça-feira passada eu chamei a Jaqueline aqui e expliquei para ela: Jaqueline, nós temos vários indícios, são indícios robustos, contundentes, que foi você que desapareceu com o corpo do Valcionir. Ainda que nós não temos um corpo, nós vamos presumir a morte dele e vamos te indiciar pelo homicídio. Ela voltaram, daí ela confessou todo o crime. Disse como tinha feito e aonde tinha escondido o corpo. O que levou, principalmente a Jaqueline, a assumir a autoria do crime e dar detalhes, foi que ela viu que estava chegando próximo a investigação, efetivamente, e o receio dela de talvez punir algum inocente, pessoas que não tivessem nada a ver com a situação, pagar por algo que ela fez. Então ela resolveu colaborar, procurou a polícia, indicou o local do corpo. Segundo o advogado de defesa, a principal motivação do crime é devido às diversas agressões que a autora do crime vinha sofrendo nos últimos dias. No dia dos fatos, depois de 2 dias, aparentemente de brigas constantes, no dia anterior ele quebrou o telefone dela, tornou ela incomunicável e no momento de desespero, após essas agressões, ela conseguiu pegar uma faca e acertando o primeiro golpe. No momento que acertou o primeiro golpe, ela disse que, com a raiva, não sabe mais quantos golpes deu. Já o delegado vai analisar outros detalhes do depoimento para se certificar que ela realmente agiu em legítima defesa, já que alguns detalhes apontam que a autora do crime havia premeditado a ação. Um dia anterior, no dia 6, a irmã do Valcionir dá um depoimento dizendo que já estavam se passando pelo Valcionir, mandando mensagem, só porque dessa vez do celular do Valcionir, e dizendo que ia embora, no dia 6. A irmã foi conversar com o Valcionir negou, dizendo que não estava mandando mensagem, não tinha mandado mensagem nenhuma. Vamos dar uma analisada para ver se a própria Jaqueline já não estava se passando pelo Valcionir no dia 6, um dia anterior dele sumir, já premeditando esse crime. Os restos mortais foram encontrados entre Araranguá e Arroio do Silva. A Polícia Civil chegou a optar por outras linhas de investigação, mas a relação do desaparecimento do corpo de Valcionir apontavam sempre para Jaqueline. Nós trabalhamos com 3 hipóteses. Esse crime poderia ter sido por problemas pessoais dele, poderia ter ele desaparecido mesmo, ele era uma pessoa que às vezes saía, ficava 2, 3 dias fora de casa e voltava, ou a Jaqueline. A Jaqueline foi a principal suspeita. Eliminamos os 2 outros pontos para depois intensificar nas investigações nela. A vítima possuía passagens na polícia por violência doméstica. A defesa da acusada deve utilizar destas provas e de testemunhas para provar as agressões. A defesa vai buscar todos os elementos de prova que consigam provar essa violência do Valcionir. Existem BOs, existem
Existe inclusive um processo penal correndo contra o Valcionir, que vai ser extinto, logicamente, pela morte do agente, mas a defesa pretende reunir esses elementos para demonstrar que ela realmente agiu em legítima defesa. Preocupados em discutir ações integradas que possam contribuir na redução das demandas judiciais por medicamentos e debater assistência farmacêutica no SUS, a 21ª Agência de Desenvolvimento Regional de Criciúma, através da sua Gerência Regional de Saúde, promoveu a Semana do primeiro Seminário de Assistência Farmacêutica e Judicialização da Saúde. O encontro aconteceu no dia de hoje, na Sociedade Recreativa Mampituba. A intenção do seminário é esclarecer a alta conta que o governo do estado vem sendo responsabilizado pela Justiça para o pagamento. Hoje em Santa Catarina, 22 milhões de reais são investidos pelo estado para a compra de medicamentos para pacientes com doenças crônicas. A gente resolveu discutir o porquê, né? O que está acontecendo em nossa região para esse número estratosférico que a gente está encontrando, né? A nossa região adoeceu mais que as outras, né? A proximidade do Rio Grande do Sul, tendo em vista que o estado do Rio Grande é o estado que mais ações judiciais tem, né? Empobreceu a nossa região. Temos mais desemprego. Principalmente no ano passado, o estado não estava cumprindo com os casos de judicialização, que determinava que o mesmo deveria fornecer medicamento para os pacientes. Já nos últimos meses, aos poucos, os remédios começam a chegar. O estado não é diferente da nossa casa e das empresas. Nós tivemos também queda de receita. São cerca de 22 milhões de reais mês em ações judiciais, né? No início do ano nós tivemos alguns problemas por parte das empresas que forneciam medicamento. Agora está engrenando, a gente está conseguindo manter o padrão de atendimento e colocando a entrega em dia. Em 2010 eram apenas 194 ações. Já em 2016 aumentaram para 1.500 ações. Já no ano de 2017 até o momento já são 2.301 ações. Com esse debate, o estado, assim como os municípios, querem ver em que momento a União entra com apoio para esse tipo de atendimento à população. A saúde é tripartite, município, estado e União. Porém, as ações judiciais elas só estão recaindo sobre os prefeitos, as secretarias municipais de saúde e do estado. E a União, não. Até porque, segundo os juízes, eles têm nos relatado que quando eles fazem sequestro de conta para pagar as ações judiciais, eles só conseguem fazer dos municípios e do estado, e não conseguem fazer sequestro de contas da União. E está ficando pesado para os municípios e para o estado. E, infelizmente, a União não está contribuindo, né, com parcelas financeiras para essa situação que a gente encontra hoje. A seguir, sequência de feriados à vista e muitos brasileiros aproveitarão para viajar. Porém, especialistas alertam para certos cuidados a serem tomados para a prevenção da saúde dentro dos aviões. Hoje é terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis no sul do estado de Santa Catarina. Consultor de vendas, supervisor comercial, vendedor, consultor de seguros, analista de negócios, gestor de negócios, negociador interno, executivo de negócios, revisor de confecção, estagiário de escritório de contabilidade, líder de padaria, técnico em segurança do trabalho, operador de acabamento, auxiliar de serviços gerais, cozinheira, costureira piloteira, auxiliar de cozinha, assistente técnico de colorifício, escrevente de registro, motorista, auxiliar de produção, nutricionista hospitalar, mecânico montador, soldador e contador. Interessados devem buscar mais informações através do site da Associação Empresarial de Criciúma, www.acicri.com.br, ou comparecer diretamente na sede da ASIC, Rua Ernesto Bianchini Góes, número 91, bairro Próspera.
Nas próximas semanas, os brasileiros vão poder curtir 3 feriados prolongados seguidos. E aí é a chance que muita gente esperava para viajar. Mas não é só fazer as malas e aproveitar o passeio não, hein? Viagens longas exigem cuidados com a saúde. Entenda melhor essa história através da nossa reportagem especial. Aquele ar de cansaço de quem está chegando de viagem pode vir acompanhado de outros probleminhas. O Leonardo sabe bem disso. Aí a hora que tira o tênis, na hora de colocar de novo, fica bem inchado. O que você faz durante o voo? Tenta fazer exercício, se movimentar? Movimentar um pouquinho as pernas só. Ficar horas e horas no avião é uma rotina que o Anderson conheceu quando trabalhava como comissário de bordo. Foram 4 anos de luta contra os inchaços na perna. E o que vocês faziam para tentar amenizar isso? Então, nós usávamos, às vezes, por prescrição médica, algum medicamento para melhorar a circulação e também as meias de média compressão para você ter uma circulação melhor durante o voo. Quando a gente está sentado, o sangue tem mais dificuldade de circular pelo nosso corpo. Quem já viajou de avião sabe que não existe muito espaço entre uma poltrona e outra para se movimentar. Mas, na medida do possível, dá para fazer alguns exercícios de alongamento. Uma outra dica importante dos especialistas é esticar as pernas e caminhar um pouco pelo avião, pelo menos a cada 2 horas. O doutor Ricardo deu as dicas. O coração da nossa perna é a panturrilha, a barriga da perna. Então, tudo que nós durante o voo pudermos fazer para exercitar esse coração da perna, nós estaremos facilitando devido à pressurização e à força da gravidade para que haja uma mecânica ideal. Quem vai encarar uma viagem longa dessas para o exterior, que duram em média 10, 12 horas, não pode descuidar. Mas na prática, você procura fazer algum exercício durante o voo? Sim, às vezes eu faço as manobras, tudo direitinho, mas na maior parte do tempo eu durmo mesmo. Não tem muito espaço na cadeira? Nenhum. A melhor tática é colocar um filme, assistir o filme, 2, 3, 4 e esperar chegar. Acho que Nem se preocupa com movimentar o corpo, nada. Exato, porque é apertado, na verdade é apertado, não é muito confortável, né? Ficar parado pode trazer consequências além dos inchaços. Você já ouviu falar em tromboembolismo pulmonar? Pois é, cuidado com ele. Afinal, ninguém quer estragar a viagem. A formação de um trombo, de um coágulo no membro inferior pode migrar e provocar obstrução e entupimento de uma artéria pulmonar. Isso pode levar à morte? Pode, dependendo da gravidade, isso pode levar. Existem registros de pacientes que foram no voo e depois do voo tiveram um tromboembolismo e foram a óbito. A seguir, Tigre se prepara para o próximo desafio no Campeonato Catarinense. Sábado, o tricolor irá encarar o Metropolitano em Blumenau. Agora o esporte. No próximo sábado, o Criciúma irá enfrentar o Metropolitano em Blumenau pela penúltima rodada do segundo turno do Campeonato Catarinense. Convenhamos, para o Tigre ser campeão desta fase da competição é preciso um milagre. Mas os jogadores do Carvoeiro continuam trabalhando forte, vislumbrando esta pequena chance. Confira. A matemática dá poucas chances para o Tigre vencer o retorno do Campeonato Catarinense, mas os atletas não desistiram desta batalha e o esquema é vencer, sem chances para os erros. A gente está trabalhando para vencer todos os jogos, a gente sempre entra para vencer e independente dos resultados dos outros times, o mais importante é fazer a nossa parte, focar no nosso trabalho e a gente vai trabalhar firme para vencer no final de semana e dependendo do resultado lá, vamos decidir na última rodada, né? Mas agora não depende somente do Tigre, sim de todos os resultados das demais equipes. Não é o ideal, né? Quando você não depende só das suas forças, mas como eu falei, a gente tem que focar no nosso trabalho porque fazer a nossa parte é sempre o mais importante. O time ainda sente o peso dos erros de arbitragem que prejudicaram a equipe ao longo do campeonato estadual. Fomos sem dúvida muito prejudicados, eu acredito que pelo trabalho que fizemos, o desempenho que a gente teve, éramos para ter aí mais
6 pontos aí, no mínimo aí, com certeza tá brigando e dependendo só das nossas forças para ser campeão. E o Informe em Região desta terça-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.